E no vídeo de hoje, esse pug fofinho pra você. Assiste até o final pra tirar o molde, tá? Bora! Pra fazer esse pug, então, eu já tenho aqui o risco dele. Ó, tá numa pasta L, coloquei o risco aqui. Eu vou posicionar embaixo da minha cartelinha, que também já tá com pasta L, ó, já tá sequinho. Vou posicionar. E vou tirar o risco daqui já com as cores de cobertura, tá? Eu não vou passar o risco em preto. Aqui eu tenho a cor avelã e branco. Eu vou misturar um pouquinho essas duas cores, deixar esse avelã bem mais clarinho, tá? O pincel que eu tô usando é da Miss Friend, cabo cromado. É um pincel bem fininho, mas ele é bem preciso também, tá? Então, eu vou tirar o risco aqui, o pug já com os tons de preenchimento. Esse tomzinho de pele, vamos chamar assim, né? Esse begezinho, eu vou fazer aqui por fora do rostinho dele, ó. Pra fazer do outro lado, agora eu vou retirar daqui. Ó, minha cartelinha tava assim. Eu vou virar ela do outro lado pra conseguir espelhar, tá? Importante espelhar, tá bom? Feito isso, agora eu vou pegar esse tomzinho de marrom aqui, ó. E vou acrescentar nessa minha misturinha aqui, tá? Fazer esse ladinho que tá mais seco. Eu gosto sempre de começar pela parte mais clara, tá? Então, agora eu vou pegar esse marronzinho. Vou fazer aqui. E já vou aproveitar para fazer essa marcação do olhinho. Esse olhinho vai ser um pouco mais escuro, mas eu já vou deixar marcado aqui. Pra não precisar vir com outra cor, tá? Com esse dark chocolate, eu vou escurecer mais um pouquinho aquela misturinha. Pra fazer agora o focinho dele. Eu vou preenchendo, tentando manter esses riscos de baixo sem cobrir. O narizinho também não vou cobrir. Ó, agora eu dou um espacinho pra eu saber aonde eu tenho depois que contornar. A orelha também é dessa cor. Agora o pug tá bem sequinho já, esperei um pouquinho, passei até um secador. Olha, tá bem opaco, tá vendo? Vou pegar um pincel chanfrado. Vou pegar o primeiro tom que eu usei, esse tom avelã, sem clarear com o branco. Vou colocar a pontinha do pincel aqui na minha bandejinha. Eu vou espalhar um pouquinho, ó. Quando eu precisar carregar o pincel, eu volto aqui nesse pouquinho que tem aqui, tá? Vou virar minha cartela, porque eu acho que é mais fácil trabalhar assim. E vou encostar a ponta desse pincel aqui próximo desse marrom, ó. Vou dar só uma esfregadinha pra fazer um pouquinho de sombra.
mais um pouquinho. Vou encostar a ponta sujinha aqui de tinta. Aqui nesse marrom perto desse marrom mais escuro, tá? Não tem problema se passar por cima, porque a gente vai escurecer ele também. Pronto, só pra gente ter um pouquinho de sombreamento já. Vou fazer a mesma coisa com esse marronzinho intermediário, vou encostar o meu pincelzinho aqui, a ponta mais comprida. Vou limpar a bandeja. Eu vou encostar bem no final dessa linha aqui, tá? Não vou subir aqui para os olhinhos. Vou fazer só um traço assim, ó. Dá pra ver que essa parte aqui ficou um pouquinho mais clara e a de cima ficou um pouquinho mais escura, ó. Vou fazer de novo. Vou trabalhar com o pincel mais inclinadinho, tá? Pra encostar só a pontinha. Ó, lá em cima. E desce. Ó, fica já com um pouquinho de sombreamento e de luz. E vou fazer a mesma coisa com outro marrom mais escuro. Então, esses tons que eu apliquei primeiro, eu coloquei um pouquinho de branco para clarear, ou acrescentei nos tons mais claros. Agora, eu tô usando os tons originais, tá? Vou pegar lá a pontinha do pincel, esfregar na minha bandeja e esfumar aqui. Aqui, lembra que a gente deixou esse espaço aqui, ó? Porque a gente precisaria contornar, né? Já vou fazer um sombreamento. Vou pegar um pouquinho mais. E agora eu vou fazer embaixo aqui. Essa parte aqui que eu ainda não preenchi, essa aqui é a língua e essa aqui é o nariz. Ó. Vou fazer do outro lado. Essa aqui é a ponta mais comprida, eu virei pra baixo agora, porque eu vou passar pra cima desse espaço que eu deixei pra contornar. Aquele espacinho ali, ó, que não tá pintado. Tudo de um lado, do outro, embaixo aqui. Agora, eu vou virar assim, porque eu acho mais prático pra mim, tá? Se você tiver habilidade pra fazer com ele em pezinho, pode fazer. Eu vou encostar o pincel próximo do tom bege aqui, lá na ponta. Aqui também. Vou vir da ponta pro tom de bege, tá? Sempre procurar trabalhar mais com a pontinha do pincel. A gente já tá com ele todo esfumadinho. Continuando com esse dark chocolate, agora com o pincel filete, eu vou carregar ele e vou escurecer esse olhinho, tá? Aqui por fora, deixar bem marcadinho. Agora, eu aplico, tá? E vou dando uma espalhadinha assim, ó, bem pouquinho pra fora, pra não ficar uma coisa muito precisa, né? Porque é a pele do rosto dele, né, que é enrugadinha. Não é muito certinha, não. Também eu vou aplicar lá fora.
limpo o pincel e dou uma espalhadinha. Ele tem sempre uma carinha de coitadinho, assim, né? Uma sobrancelhinha mais de coitadinho. Aqui só vou reforçar um pouquinho. Com esse tom de marrom que eu usei para fazer esse tom aqui, ainda com o pincel filete, eu vou dar meio que uma contornadinha aqui pra baixo, ó. Bem rente mesmo, tá? Essa parte aqui não é muito grossa, não. Eu faço uma ligação entre essa parte aqui e essa aqui. Com esse tom de maravilha, eu vou fazer a base da língua. Esse tom é cerâmica clara. Agora eu vou pegar meu molde, vou colocar aqui embaixo. Só para eu saber aonde vai esses chifrinhos de rena que a gente vai aplicar nele. Pincel filete ainda. O chifrinho vem aqui. O chifrinho é um arco, né? Um arquinho de cabeça. E daí ele sobe. Com o primeiro tomzinho de pele que eu fiz no rostinho dele, eu vou pegar bem pouquinho e vou passar bem no meio aqui, ó. Eu vou limpar o pincel e vou esfregar. E esse espacinho que sobrou de marrom mais clarinho aqui, eu vou completar com branco para fazer o olhinho dele, tá? Com esse tom de avelã, eu vou fazer as ruguinhas que ele tem na testa. Eles têm uma bem característica que vai lá pra cima. Eu vou aplicar um pouquinho, tirar a tinta do meu pincel e vou espalhar isso aqui. Tem duas de um lado e uma do outro. Aplico e dou uma espalhadinha. E eles têm uma que deixa eles com essa carinha de coitadinho mesmo. Que vem aqui e desce. Eu aplico e dou uma leve espalhadinha. Do outro lado também, sai daqui do olho. Tem uma e outra. Agora eu vou pegar esse tom bem escuro, que eu usei pra fazer a base da orelha e do focinho. Vou pegar a pontinha do pincel
E vou passar por cima, bem no meio dessa ruguinha que ele tem. Bem no meio, bem concentrado. Agora, com o mesmo cerâmica clara que eu usei para fazer o chifrinho dele, vou fazer os olhos. Preenche quase todo o branco. Com esse mesmo cerâmica, eu vou só fazer 2 pequenos galinhos aqui nesse chifre. Pra ficar um pouquinho mais parecido com o alce. Para escurecer um pouco essa língua, eu vou usar o Burgundy, é um Bordeaux. Eu vou fazer lá em cima, na ponta de cima da língua. Aplico, tiro a tinta do pincel e trago um pouquinho para baixo. Faço essa linhazinha até metade da língua, um pouquinho mais. Deixo bem concentradinho ali em cima. Agora, para a parte de baixo dessa ponta da língua, vou pegar o branco. Vou dar umas batidinhas aqui no final. Limpo o pincel. Dou mais uma espalhadinha nesse branco. Agora, com a pontinha do pincel, eu vou subir do lado de onde eu fiz esse risco. Então, vai ficar um risco meio vermelhinho e um risco branco. Agora, eu vou usar um preto. Esse preto aqui é da Natura, então é uma tinta acrílica. Ela tem um pouquinho menos de cobertura, tá? Vou fazer narizinho dele. Então, ó, um triângulo pra baixo. E aqui eu vou subir um pouquinho pra cima desse marronzinho. Agora tem uns detalhes bem específicos, tá? Aqui, ó, vai contornar lá pra cima. Ó, eu faço essa voltinha, contorno lá pra cima. Contorno e faço a voltinha. Aqui eu vou preencher. Aqui também eu vou preencher. Em volta da língua, eu dou só uma reforçada. Dou uma esfumadinha nisso tudo, bem pouquinho. Ó, dá a impressão que essa parte da boquinha dele tá um pouquinho aberta, sabe? Tipo um bulldog, um São Bernardo. Que eu faço 2 ranhurinhas pra dentro. Na pontinha da orelha também, eu vou fazer um triângulo, ó. E vou esfumar isso aqui.
lado também. Tipo um triângulo aqui. Um triângulo não, 3 garfinhos, né? 3 pontinhos aqui. E vou dar uma esfumada. Em cima do olhinho dele, em cima, em volta, eu vou dar só umas batidinhas com esse preto. Vou limpar. E vou voltar com umas batidinhas, porque essa parte dele é bastante escura, tá? Batidinhas mesmo, pra não sobrepor muito esse marrom que tá embaixo. Vou aproveitar e já vou fazer a pupila dele, também é bem grandona. Eu vou pegar o branco, tirar bem o excesso, fazer tipo um triângulo. Um triângulo não, um T. Eu com a minha mania de triângulo. Aplico ali e desço pro centro um risquinho. Eu vou sempre tirando o excesso, tá? Tentando deixar esse tom mais translúcido possível. Se achar que tá muito branco, depois eu volto com o preto. O que a gente tem que reforçar é essa parte da narina dele aqui, ó. Aqui tem que ficar bem certinho. Aqui também. Pra gente conseguir identificar que é o narizinho, né? Agora venho com o branco de novo, um pouquinho mais concentrado. E vou fazer só uma batidinha aqui, ó. Vou aproveitar o mesmo branco e já vou fazer 2 pinguinhos aqui nos olhinhos dele. Se couber, né? Aqui eu já arrumo essa parte, espera secar um pouquinho. Lá no topo da orelha, eu vou fazer o mesmo processo do nariz. Vou aplicar um pouquinho de luz aqui. Limpo o pincel e dou uma esfregadinha. Pra ficar bem translúcido, tá? Bem na bordinha dessa bochechinha dele mais caída aqui, ó. Também vou passar um pouquinho de branco. O branco tá meio diluído. Aqui no meio da bochechinha dele também. Vou dar um pouquinho de luz, tá? Ó. Com esse tom de ferrugem, eu vou dar só uma escurecidinha nesse chifrinho dele aqui. Vou colocar meu molde embaixo de novo, que agora eu vou fazer a parte de baixo, né?
Ó, posicionei. Agora eu vou usar esse verde cintilante. Fazer essa golinha dele aqui, deixando o espaço do laço, tá? Sem pintar, no caso. Enquanto vai secando esse verde que eu fiz agorinha, eu vou usar esse outro verde mais escuro, é verde esmeralda. Vamos fazer o mais fininho. Esse aqui é o do kit Hello Mini. Pegar bem a pontinha dele. E vou fazer agora uns fiozinhos de luz. Então, ele vai vir aqui no meio. Tá aqui. E agora, ele vai cair aqui pro lado. Aqui também. Aqui pro lado. Agora, eu vou fazer uns pontinhos aqui, ó. Um em cima e um embaixo. Vou indo, tá? Tudo que eu fizer de um lado, eu tenho que fazer do outro. Pra ficar espelhadinho. Agora, você vai pegar os tons mais acesos que você tiver aí, tá? Se você tiver tinta neon e quiser usar também, ótimo. Eu não vou usar porque eu acho que ela não tem muita cobertura. Então, vamos lá. Esse amarelo que eu vou usar é amarelo limão. Eu vou fazer uma bolinha. E vou puxar um pouquinho. Fiz pra cá, agora eu vou fazer pra cá. Fiz a bolinha e puxo um pouquinho. Esse roxinho que eu vou usar é lilás. Uma bolinha e um risquinho. Laranja brilhante. Verde folha. Tutti-frutti. Esse acho que é azul celeste, mas não tenho certeza porque eu perdi referência. Vou voltar pro laranja. E vou fazer mais uma verdinha. Agora que esse verde já tá bem sequinho, eu vou voltar com o verde esmeralda. Mesmo tom que eu fiz o risquinho ali das luzes. Vou carregar meu pincel, a pontinha, né, do meu pincel chanfrado. Espalhar lá na bandeja, como a gente já fez antes. Eu vou passar aqui, ó, antes de fazer o laço, tá? Eu não preciso ficar me preocupando aqui com o espaço do vermelho. De cima pra baixo também. E esse triângulo que ficou aqui. E voltando lá. Bem rente ao pescocinho dele. Agora com a pontinha pra baixo, eu aplico aqui. Pra fazer o laço, então, eu vou usar um vermelho cintilante, tá?
Essas tintas cintilantes são da cor Fix. Enquanto esse vermelho vai secando, eu vou pegar o branco bem diluidinho e vou fazer um pontinho no finalzinho dele, ó, no finalzinho das luzinhas. Vou pegar o burgundy, o pincel chanfrado, fazer aquele mesmo esquema de colocar só na pontinha, esfregar lá na bandeja. Agora, ó, com a cartelinha viradinha de lado, eu vou evitar o meio do lacinho, eu vou passar só em volta aqui, com a pontinha lá pra dentro, só em volta da bolinha. Dá uma escurecidinha, uma profundidade. Também. Eu vou meio que isolar essa bolinha aqui do meio com esse tom, ó. Com o pincel chanfrado ainda, eu vou no branco fazer o mesmo esquema, molhar a pontinha, tirar ali o excesso na bandeja. Eu vou vir aqui, deixa eu tirar bem, tá? Com ele mais retinho, eu vou dar umas batidinhas aqui, bem no finalzinho do laço, ó. Aqui, aqui, e agora um na pontinha. Bota aqui retinho mesmo o pincel, tá? Aqui e lá na pontinha. Para contornar esse laço, eu vou usar esse Black Grape, quase preto, ele é um jabuticaba, pincel mais fininho. Vou circular aqui no meio, deixar mais quadrado, na verdade, né? Não tão redondo. Vou subir e vou fazer alguns detalhes, tá? Quando eu estiver descendo aqui na metade do laço, eu vou entrar um pouquinho, ó. E aqui eu vou soltar 2 risquinhos. Desse lado a mesma coisa. Aqui na lateral, quando eu estiver chegando no meio, eu solto pra dentro e continuo por fora. Faço 2 risquinhos agora. Com o branco, vou pegar só a pontinha do pincel e vou dar uma pintadinha bem lá em cima, ó. Aqui também, no lugar onde pega mais luz, tá? Que tá mais alto no caso. Pra finalizar, eu vou usar o verde esmeralda, só pra dar uma contornadinha aqui nessa gola dele. Prontinho, nosso pano tá finalizadíssimo. Bonitinho, né? Gente, se você curtiu, deixe seu like, deixe seu comentário, compartilha com alguém que você acha que vai gostar também. E me segue lá no Instagram, é @paulamelnailarts. Eu sempre posto bastante coisa bacana lá, tá bom? Às vezes tem alguns tutoriais bem rápidos também, enquetes, e eu vendo adesivos e folhas de moldes. Certo? Por hoje é só então. Até o próximo vídeo.